mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Agora escuta a história que vamos ter agora. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de nossa cidade. E você, meu caro amigo, eu quero abrir esse convite todo especial a você se aproximar e emprestar os seus ouvidos por alguns instantes, para assim você ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. A nossa intenção, nosso intuito é falar de Jesus ao seu coração. E aqui nós estamos com a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, o livro que veio do coração de Deus para a humanidade. E eu creio por essas páginas seletivas das Escrituras, Deus vai falar com vocês. Deus vai falar conosco. Ele é o nosso combustível para assim a gente continuar nesse submundo das trevas a qual nós vivemos. O mundo, ele está em trevas. É raro você ver no coração do ser humano um pingo de piedade, de compaixão e misericórdia. E no meio desse mundo tenebroso, a Bíblia de Deus foi introduzida. Ou melhor dizendo, o Cristo foi introduzido. O mundo decaído pelo pecado, pela desobediência. Mas Deus viu que o ser humano, ele teve uma queda. E ele arquitetou um projeto divino, a qual ele enviou a este mundo o seu Filho chamado Jesus. O Messias de Deus, aquele a qual vai nos absorver, aquele a qual vai tirar a culpa a qual nós carregamos, que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10,16: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. A quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Queridos, aqui está a palavra, estou te proporcionando nessa manhã. Mas se você rejeitá-la, você não está rejeitando o pregador, mas você está rejeitando o Cristo. Eu estou fazendo menção das Escrituras. Aleluias. E hoje, nessa manhã,
Eu quero te convidar a você ir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Aqui vai narrar a história de um jovem chamado Eutico. É uma história muito interessante e nós iremos analisá-la através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, nos dá entendimento. Ele abre os nossos entendimentos para a gente deduzir a mensagem a qual Ele quer aplicar em nossos corações. Porque existe uma força maior aqui. E essa força maior é de Cristo. A Bíblia diz que Ele já venceu a morte e a vida. Então, neste momento, eu quero convidar você para nós fazer uma pequena oração. Vamos orar nessa manhã, aqui neste lugar. Amado Deus e soberano, através do seu Filho Jesus, o nosso Senhor, o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui neste lugar. Já se passaram algum tempo a qual nós não viemos aqui. Por assim a gente está atarefado e cheio de compromisso. Mas o Senhor prouve nos proporcionar essa manhã. E eu estou muito feliz e grato já por essa oportunidade. E eu peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito esteja presente. Que o Seu Espírito tenha liberdade de planear neste lugar. Que o Seu Espírito possa ir de encontro a essa pessoa que se encontra abatida, oprimida. Essa pessoa que se encontra triste, infeliz, por algo que está acontecendo no decorrer da sua vida. Eu peço já a sua intervenção nessa situação, Jesus. Jesus, que o Seu Espírito possa falar, possa nos usar como um instrumento de bênção nesse lugar. Que as pessoas sejam beneficiadas pela sua bênção. Que as pessoas sejam contagiadas pelo Senhor. Que o Senhor possa mudar quadros e histórias aqui neste lugar. Que as pessoas possam ter a oportunidade de um novo recomeço na sua vida. E que sua vida seja transformada pelo poder de Deus. E que o Senhor Pai tenha liberdade de agir em nossos corações. Nós abrimos a porta, nós te convidamos para nesta manhã o Senhor estar aqui. Pai, trabalha nesses corações. Que o Senhor possa libertar pessoas aqui, Senhor. Que anos e anos de vida vem sendo escravizado. Que o Senhor venha curar neste lugar dessa enfermidade maligna, Senhor. Senhor, passa por entre nós. Mas assim que o Senhor passar, o Senhor pare, Senhor, nos dê atenção. E cuida de cada um que aqui está, Senhor. Preserva as nossas vidas. E que todo o império das trevas seja amarrado nessa hora. Seja contido nessa hora, Senhor. Seja destruído nessa hora, Senhor. Qualquer tipo de bruxaria, feitiço, Senhor, seja quebrado, ou palavra de maldição venha ser tombada por terra nessa hora. Que essas vidas sejam felizes, prósperas, alegres na sua presença, Senhor. Amém, Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o indício do comentário é: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo, o apóstolo de Deus, chamou a si os discípulos, aquelas pessoas que o acompanhavam em missão, aquelas pessoas que estavam presentes com ele, aquelas pessoas que estavam vendo os acontecimentos, aleluia, são as testemunhas, e abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então aqui é uma despedida. Paulo está se despedindo de uma igreja. Paulo está deixando os seus frutos para gerarem. E aqui ele abraça, e a Bíblia diz que ele volta para a Macedônia. Aleluias. Ele retrocede para a Macedônia. No versículo de número 2. E havendo andado por aquelas terras,
e exortando com muitas palavras, veio à Grécia. Então o que Paulo estava fazendo? Paulo estava em missão. Paulo estava levando o evangelho adiante, exortando com muitas palavras. Ele estava embalado pela presença do Espírito Santo de Deus. Você vê que Paulo, ele não para o seu ministério, mediante as opressões, mediante os alvoroços, mediante os levantes. Aqui está Paulo agindo através do Espírito Santo de Deus. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Interessante que os próprios irmãos dele, os judeus, estavam preparando ciladas e emboscadas, para assim o pegar a Paulo, para impedir esse progresso na obra de Deus. Todas as vezes que nós temos a boa intenção, todas as vezes que você se proponha a fazer algo para Deus, vai surgir ocasiões como estas. Assim como surgiu na vida de Paulo, há uma grande probabilidade de isso surgir nas nossas vidas. Mas Paulo dá o exemplo de continuar, de perseverar, de não abrir mão, não desistir da sua missão a qual Deus o designou. Todos nós, quando nós levantamos as nossas mãos cansadas e oprimidas, para assim pedir o favor de Deus, para que Deus venha nos socorrer e nos salvar, Deus vai nos designar missões. Missões está no coração de Deus. E missões nós devemos fazer. Não importa, querido, as opressões. Não importa se você vai ter aprovação dos homens ou não. Paulo, ele disse, se fosse para mim agradar homem, eu não seria servo de Cristo. Nós não viemos agradar ou massagear ego de ninguém aqui. Nós viemos trazer as Escrituras, a palavra de Deus. E você vai ver que Paulo estava sofrendo ameaças de morte. Os judeus estavam conspirando contra a vida de Paulo. E Paulo estava recebendo o grande livramento de Deus, para que essa obra continuasse adiante. Porque lá na frente existe propósitos. Quando ocasiona certas situações inusitadas como esta, lá na frente existe propósitos para a nossa vida. Mesmo a gente não conhecendo, mesmo a gente não deduzindo. Porque Deus tem um propósito, Deus quer te usar. Aleluias! Mas quando se fala disso numa geração como nós estamos vivendo hoje, parece que é algo assim que é impossível. As pessoas estão desanimadas. As pessoas não têm mais aquela vontade, aquele desejo de se inclinar para as coisas de Deus. Não há mais um senso de preocupação. Não há uma autoanálise a qual nós se avaliamos e vemos se as nossas condutas condiz com as Escrituras sagradas. Porque muitas das vezes a gente não quer ver esse lado negativo nosso. Nós não temos a intenção de um reparo. Nós não temos a intenção de um arrependimento. Porque esse mundo é mais atrativo. As coisas dessa vida é mais interessante. Alguns chegam a pensar desta forma, totalmente equivocado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós enxergamos uma promessa de Cristo, que Ele voltaria e iria levar para o seu reino um povo zeloso, um povo onde não há mácula nem mancha, um povo restaurado, um povo cheio da unção, da presença do Espírito Santo de Deus. Mas parece que as coisas se tornam mais difíceis. Parece que tudo está indo de mal para pior, e é verdade. Jesus, ele nos alertou que haveria escândalos generalizados em várias partes.
Ele falou que haveria escândalos entre os irmãos, entre a igreja, entre os dirigentes, entre os líderes. E diante disso, o que eu faço? O que você faz? Persevera igual Paulo, continua o seu chamado. Denuncia, adverte, exorta, se for necessário. É o que Paulo estava fazendo. Ele estava preservando o evangelho. E tinha pessoas que estavam junto com ele. Você não está só. Aleluias. Mesmo diante de tudo isso que estava acontecendo em torno da vida de Paulo, ele continuava. Você acha que as pessoas abraçavam Paulo, batiam palma? Olha, o Paulo chegou aqui, que maravilha, que alegria. Não! As pessoas, quem sabe, xingavam, olha, o herege, o falso profeta, o enganador, o impostor. Porque as pessoas querem algo que venha sempre beneficiar. O evangelho não é para me enriquecer ou para me beneficiar através dele. Como a gente vê no cenário que aí está gospel. Como a gente vê aí a própria igreja levando esses cantores aos palanques. Os próprios crentes vão lá e levam essas pessoas para ser famosas. Daí depois se questiona, reclama, murmura. Engraçado que se a gente olhar para as escrituras, você vai ver Paulo, ele morre com pergaminho a capa os seus livros. Outros homens de Deus também morreram sem nada levar deste mundo. Porque a Bíblia diz que nada podemos trazer nesse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Você não vai levar suas riquezas. Você não vai levar seus diplomas acadêmicos. Você não vai levar nada. Você vai largar tudo para essa geração consumir os seus filhos. A sua família vai consumir esses anos árduos de trabalho seu. Esses anos de dedicação seu, de você mostrar o empenho na função a qual você exerce, você vai tudo deixar aí. Você não vai levar nada. Nem eu vou levar nada. Glória a Deus. Agora o que a gente pode deixar é um legado, uma história. E eu quero deixar a minha história, o meu legado. Quando as pessoas se lembrarem do Diego, eu quero que as pessoas lembrem, olha o evangelista. Ele trazia a mensagem de Jesus, ele falava a verdade. Agora a coisa mais triste que tem é você passar nessa vida e deixar uma má reputação. Olha, aquilo ali foi um bandido, um criminoso, um corrupto, um sem vergonha. Por isso que Jesus te convida nesta manhã para você entregar sua vida a Ele e ser transformado. Aleluias. Vamos lá. E acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia, e do Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico, e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então Paulo, ele continua a sua jornada. Ele está passando em lugares e alguns irmãos estão acompanhando ele nessa trajetória. E ele celebrou as festas dos pães asmos, que é o pão sem fermento. Depois, mais adiante, eu vou explicar o que é isso. Versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos
para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então Paulo chegou a Troade. Ali ele encontrou alguns discípulos e eles foram partir o pão. Então Paulo ele vai celebrar esse momento. Só que não para por aí. Paulo começa agora o seu discurso. Você vê que até chegar aqui, Paulo estava numa outra cidade, passando em regiões, fazendo a missão. E você vê que ele estava exortando com muitas palavras. E agora ele chega nesse lugar, ele não vai poupar. Ele vai continuar o seu discurso. Só que a Bíblia diz que, diante de toda essa celebração, ele vai perdurar até a meia-noite. Ele vai continuar ali falando até a meia-noite. Aleluias. Glórias a Deus. Havia muitas luzes no cenário onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Interessante que aqui Paulo, os irmãos já estão esperando Paulo. Estão num recinto, num lar, numa casa. E essa casa tinha andares. E provavelmente eles estão no andar superior de cima. A casa está cheia. As pessoas, quem sabe, ouviram dizer, olha, Paulo está chegando. Vamos ver, vamos até lá, vamos ouvir a mensagem que ele tem de Deus. Só que diante de tudo isso, você vê que tudo foi preparado para receber este homem de Deus. Surge no meio disso um jovem chamado Eutico. Diante de toda essa trajetória, agora surge um personagem chamado Eutico. E a Bíblia diz que ele vai procurar um lugar para se acomodar. Ele também veio com a intenção de ouvir Paulo. Ele também foi lá neste lugar porque alguém o convidou. Ele foi impulsionado. Nessa manhã você chegou aqui porque alguém te convidou, você foi impulsionado a estar aqui neste lugar. Quem abriu o convite para você é o Espírito Santo de Deus. Quem te trouxe nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. É igual esse Eutico. Quem levou ele lá foi o Espírito Santo de Deus. Só que no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali, todos os irmãos, a igreja concentrada, ele vai procurar um lugar que traz comodidade. E você vê, entra num lugar onde tem bastante pessoa, é aquele calor, é abafado. Só que agora ele começa a analisar o lugar e ele percebe que há janelas. Ele tem em mente de se posicionar na janela, porque o fluxo de ar está passando. Eu vou ali é um lugar melhor, vou ficar mais confortável, vou me sentir mais à vontade, para assim ouvir esse homem de Deus chamado Paulo. Só que o que acontece? A Bíblia diz que esse rapaz, ele vai se assentar na janela. Às vezes a sua comodidade e o lugar aonde você está posicionado, isso pode gerar risco para a sua vida. Talvez a sua comodidade e o lugar aonde você se posicionou pode trazer risco para a sua vida. Por mais que você tenha boa intenção, tem certos lugares que a gente não pode parar.
ou se posicionar. E você vai ver que ele está entusiasmado e cheio de confiança. Tem pessoas que são desta forma, cheios de confiança. Quem sabe na cabeça desse jovem, eu vou sentar na janela, mas eu sei o que eu estou fazendo. E quem sabe, você pensa dessa maneira. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele também sabia o que estava fazendo. Quem sabe ele estava sentado ali, mas ele pensava consigo: opa, eu sei, eu estou sentado aqui, mas eu tenho equilíbrio. Eu sei me equilibrar. Está tudo tranquilo. Só que o que a Bíblia diz? Eles estavam num ato de celebração. Era os pães asmos. E eu fui procurar o significado disso. Na Bíblia, o pão sem fermento simboliza a libertação espiritual, a santidade e a pureza. É um alimento importante na Páscoa judaica e cristã. E isso representa também, detalhe, Paulo através do poder, detalhe, isso representa, como diz a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Interessante, né? E aquela celebração também simboliza a ressurreição de Cristo. Que estão usando os elementos da Páscoa, que é o pão sem fermento. Aleluias. Nela caiu, e assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Agora, o que levou este jovem à queda? Alguns configuram isso uma distração. Será que ele tirou o foco da mensagem de Paulo? Será que ele deixou de dar atenção? Provavelmente. E como que você me prova, pregador? Porque ele teve sono. Quando você está com sono, e uma pessoa está discursando, você não consegue captar o que ela está falando. Você não consegue deduzir, porque você está sendo tomado pelo sono. É um cansaço, é uma exaustição, a pessoa fica exausta. E agora ele pode ser distraído também com as coisas que estavam acontecendo lá fora. E hoje a igreja de Jesus está distraída com as coisas desse mundo. Estão perdendo o equilíbrio da santidade. Estão perdendo a essência de Cristo. Deus abençoe. Depois, agora estou pregando. Deus abençoe. Bem. As pessoas estão perdendo a essência. As pessoas estão perdendo o contato, a sensibilidade com Deus. Aleluias. Porque ela está distraída. Estão em profundo sono. As atividades desse mundo têm consumido a nossa força, têm minado a nossa força. São os problemas cotidianos que nos sugam. São as tarefas que nós devemos exercer. E nós vivemos num mundo de injustiça, de fato. Mas como viver nesse mundo de injustiça?
Como não se permitir fazer parte disso? Uma vez que a sua vida, o seu coração esteja em Jesus. Como eu posso driblar esse cansaço? Como eu posso pegar e absorver, tirar, quem sabe, essa canseira do meu corpo? A Bíblia diz que Jesus, ele é o renovo, ele nos renova. E esse jovem, ele foi com a boa intenção. Só que a Bíblia diz um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ele não se preparou, ele não estava preparado. E quantas pessoas não estão se preparando, está preparada para a volta de Jesus? Porque se ele tivesse se preparado, ou se ele tivesse no meio do povo, o sono não tinha pegado ele. Quem sabe numa decisão que ele decidiu, vou ficar na janela, fez que isso trazesse uma certa tranquilidade naquele instante, a ponto do corpo dele repousar, adormecer. Agora, se ele estivesse no meio do povo, por mais no meio daquela aglomeração, no meio daquele calor, essas coisas não tinham acontecido com ele. Alguém iria segurá-lo. Alguém talvez estaria olhando, observando. Olha, esse jovem não está bem, mas eu vou apoiá-lo aqui do meu lado. O que está faltando é isso. São pessoas que verdadeiramente são amigos, amigas. São pessoas que estão olhando você, não com um olhar para te julgar, mas é um olhar de compaixão, te observando, te analisando, para ver realmente se tudo está indo bem com você. Se acontecer uma fatalidade, eu estou aqui do seu lado para te socorrer. Mas você vai ver que esse jovem, ele cai, ele despenca da janela. E diz que naquela altura, naquele instante, todos tiraram a atenção de Paulo e voltaram para o rapaz. Mediante as coisas que estão acontecendo, tem pessoas que estão tirando a sua atenção de Cristo. E priorizando a sua atenção em outras coisas. Porque esse mundo é um rio de sangue. As pessoas gostam, as pessoas anseiam, desejam o derramamento de sangue. Esse lado das trevas do ser humano anseia por isso. Aleluias. Glórias a Deus. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha que lindo. Paulo, ele estava lá, na igreja, todo mundo na mesma sintonia, menos o rapaz. Por conta do rapaz, agora Paulo vai ter que cessar o discurso, porque aconteceu uma fatalidade, um acidente. E agora Paulo está ali. Diz que imediatamente ele para e ele vai até o rapaz.
Às vezes a gente assumimos muitos compromissos na nossa vida e deixamos de priorizar os mais fracos. Deixamos de priorizar aquelas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, da nossa atenção. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus, tudo bem. Mas existem coisas que também não deixam de ser importante. Ainda mais quando se trata de uma pessoa, vidas. Paulo não falou assim, peraí gente, calma aí, continue aqui o olhar para mim, vamos continuar. A hora que eu terminar aqui, não, ela vê o rapaz, ele não fez isso. A Bíblia diz que imediatamente ele foi até o rapaz. Agora eu te faço uma pergunta, seria uma coincidência ou algo na prática, uma mensagem no meio disso tudo? Seria uma coincidência Paulo chegar neste lugar e ele está celebrando os pães asmos, que simboliza também, é um dos símbolos da Páscoa, da ressurreição de Cristo? Que mensagem de fato é essa que Paulo queria transmitir? E agora parece que surge uma cena aonde vai fechar essa mensagem. O jovem, ele está lá, ele morreu, ele está morto. Ele caiu, e foi levantado morto, a Bíblia diz. Porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando. Paulo, ele chegou lá, ele não falou assim para o rapaz, o que você tem na cabeça, rapaz? Olha onde você foi se meter. Quem mandou você sentar na janela? Por que você não ficou com o povo? Por que você não estava à frente, já que você era jovem? O que deu em você? Por que você se distraiu? Por que você se permitiu ser tomado pelo sono pesado? Você não estava prestando atenção? Não foi isso. Nada disso que Paulo fez. A Bíblia diz que ele desceu, se inclinou diante do rapaz e abraçou. Não teve um pretexto de julgamento, não. Agora as pessoas caem. Muitos cristãos julgam. Ou melhor, cristão não, os crentes julgam. Mas é ser vergonhice, se é ou deixa de ser. Nós temos um juiz legislador que se chama Jesus. Você não está no lugar de juiz legislador. Mas é uma ditadura que permeia no meio da igreja. Onde os coronéis gospel se poderam de poder. A pessoa já se machucou porque caiu. A pessoa precisa de ajuda porque ela caiu, está machucado. Esse jovem aqui, ele precisava da ajuda de Paulo. Ele se machucou. E não foi algo premeditado, aconteceu. Você acha que a pessoa vai sair de casa, eu vou sentar na janela e vou cair, eu quero morrer. Mas não. Houve um acidente. Só que Paulo, ele pegou e abraçou, ele recebeu. E agora vai acontecer algo, abraçando disse, não vos perturbeis. Quem sabe houve aquele alvoroço, as pessoas ficaram agitadas, preocupadas.
as pessoas aflitas pela vida do rapaz. Só que Paulo vai tranquilizar a igreja. Agora o que a gente vê são pessoas que causam dissensões no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Não tem uma palavra para tranquilizar, para restaurar a paz. Estão brigando por causa de ministério, por causa de posição. É só escândalo, vai brigar por causa de almas. Aí nos podcasts da vida eles vão lá para discutir. Para se vencer um ao outro pela palavra. Para falar, eu sou melhor, sou um pastorzão grandão. Você não é nada. Você é trapo de imundícia. A Bíblia diz que homem nascido de mulher, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Eu sou um pecador. Eu não sou melhor do que ninguém que aqui está. E é por isso que eu preciso dele. Para cada instante ele lapidar. A cada instante ele me moldar. E às vezes nós encaramos umas fornalhas de fogo. A fornalha de fogo é introduzido o vaso para ele ficar mais forte. E você, quem sabe, está nessa fornalha. Por quê? Porque você vai ficar mais forte. Você vai poder defender o mais fraco, oprimido. E em situações como essa, você pode estabelecer a paz. Olha que autoridade tinha esse apóstolo. Fica tranquilo, mas o jovem já foi testificado que morreu. O jovem morreu. Ele está morto. Não há vida, ele não se mexe, não respira. Mas fica tranquilo. Não foi homem que me enviou aqui. Eu não vim amando de homem. A sua casa está desmoronando. O seu casamento está acabando. A sua família está sendo assolada. Mas fica tranquilo. Você serve um Deus vivo. Você não serve algo criado pela mente humana, da imaginação humana. Você serve um Cristo que venceu a cruz, um homem de coragem, um homem que essa terra não merecia recebê-lo, um homem que nós não merece desfrutar da sua graça. Veio cheio de ternura, de amor e compaixão, a ponto de o mundo não conseguir compreendê-lo. Porque as pessoas assim, pagam com a mesma moeda. Ele está te ofendendo. Estão falando coisas que não é verdade, mas ele ficava em silêncio. Porque ele entregava ao Pai, sabia que o Pai iria julgá-lo. E eu sei o quanto machuca quando uma pessoa nos difama, nos caluneia sem você ter feito nada. Mas diante das injúrias ele se calava. Levaram ele numa cruz como um bandido, como um criminoso. Colocaram uma cruz sobre os seus ombros, sinal de maldição para os judeus, e para os cristãos, sinal, símbolo de salvação. E você acha que ele arredou o pé em circunstância e maneira nenhuma? Ele falou, eu vou chegar até aquele monte Gólgota.
Ali eles vão crucificar o Filho do Homem. E ele carregou aquela cruz, passando pela via dolorosa. As pessoas falavam: olha lá o impostor, olha lá o falso Messias, olha lá o falso Deus, se intitula Filho de Deus. Olha lá o enganador, olha lá o usurpador. Ele tem demônio, ele opera com a ajuda de espíritos malignos. É isso que as pessoas falavam dele. Olha lá como ele envergonha a família dele. Está jogando uma lata de lixo. Pregar o evangelho não traz vergonha, traz honra. Você ser o ministro do evangelho é o maior cargo que um homem pode ter. Você quer que eu te provo isso? Está na história. Estava acontecendo uma guerra. Se não me falha a memória, na União Soviética, na época, chamaram o evangelista Billy Graham. Ele foi pregar a mensagem, ele parou uma guerra. A mensagem de Jesus. Porque esse livro desarma as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando ele é manifestado através da palavra, as obras do diabo caem por terra. Paulo falou que a sua alma nele está. Falou para o menino. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Aquele jovem, ele foi ressuscitado. Não sei se é cristocedência, por conta de ele estar em celebração, partindo o pão, ceando. Mas todos pôde ver o momento da ressurreição. Todos contemplou e voltaram às suas atividades, regressaram novamente, porque ele viu que o jovem estava com vida. E você? A Bíblia diz que o homem só possui vida se Jesus está nele. Você só tem vida se Jesus está em você. Você já entregou sua vida a Jesus nessa manhã? Ou você se ausentou do seu ofício, do seu chamado? Eu convido a você a ser participante e celebrar essa manhã comigo. Aqui eu estou partindo o pão. Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Se ele é o pão vivo e ele é a palavra, eu estou partindo este pão com você. Então aqui nós estamos num ato de celebração. Só que a necessidade de ressurreição. Tem alguns eutico que está morto aqui e precisa vir à vida. E pelo poder de Deus, você vai ressuscitar. Você vai voltar a enxergar, a ver. Você vai voltar a se comover com as coisas de Deus, a ter o desejo das coisas de Deus e perder o desejo dessa vida. Olha o jeito que o mundo está, é só guerra, é só violência, é só discussão. Um querendo falar que é melhor do que o outro, ou trazer suas ideologias políticas.
Olha a nossa cultura, não há cultura no nosso país. Porque cultura traz aprendizado. E não tem. As culturas de hoje não ensinam nada, só ensinam o que não presta. Hoje tudo que se faz é errado quando você faz o certo. Se defende só as coisas erradas. A pessoa comete o crime, ele é inocentado, ele é a vítima. E a pessoa que foi vítima do crime dessa pessoa, é ela que é o criminoso. A Bíblia diz que mudaria o tempo e as leis. Mas eu decidi viver minha vida para Cristo. Eu decidi abrir mão das coisas. Essas coisas não me pegam mais. Agora ressuscita e vem partir desse pão comigo. Vem para a celebração. Jesus te espera e te aguarda. É até aqui essa mensagem. Que Deus abençoe você. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana. Dando continuidade ao trabalho do nosso amigo, missionário capelão Wellington Henrique. Vai dar continuidade na pregação do Evangelho. Deus abençoe vocês. E eu estou aqui com algumas Bíblias que foi disponibilizada para nós pela Igreja Mensageiro de Cristo, do pastor Santos, que se encontra ali na zona sul da cidade de Londrina, ali na rua Vitória Régia, ali no Parque Ouro Branco. Ele nos concede essas Bíblias, não tem custo nenhum. Aí eu quero ter uma Bíblia. Então vem aqui retirar sua Bíblia, nós vamos dar para você. E que você possa viver tempos bons com a palavra de Deus. Venha meditar. E para que futuramente você seja um pregador do Evangelho. Venha anunciar Jesus aos quatro cantos dessa terra. Deus abençoe. Fica com Deus. Estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca. Você agora está no deserto, mas eu sei que está bem. Programação pessoal, Festival de Circo de Londrina, uma apresentação gratuita. E sabe sorrindo, ele, Marcos Leandro, Circo, caramba! Festival de Circo de Londrina, daqui a pouquinho, aqui, Estação. Segue a gente lá nos ajuda, tá bom? Ô Henrique, você vai filmar com seu celular?
oportunidade sempre que a gente dá uma coisa. Nossa, amigo, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Tchau. Presta a sua aí. E demais, como é que tá? Tá filmando ainda? Você quer que eu tire ou só continuar você filmando? Pode ser. Somente em ti descansarei, pois eu sou tu és Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu? Sua casa, sua família, seus afazeres, sua empresa, seu trabalho, seus negócios. Que você seja abençoado, abençoada. Que você possa abrir o seu coração, porque coração trancado, ainda que Deus tem poder para fazer, mesmo com o coração trancado, mas Ele prefere que você abra. Por isso que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Então que você possa abrir o seu coração para Ele. Verdadeiramente, você possa abrir o seu coração para Cristo. Viu? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, da parte de Deus, para que você possa entender o propósito de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não é a igreja física, parede, concreto. É você. Você é o maior interessado em Deus. Deus, Ele tem o maior interesse em você, não em negócios. Enquanto o homem está brigando por dinheiro, carro, casa, patamar, nível, o Senhor está querendo você. Mas o diabo também. O diabo também. A Bíblia diz que quando Moisés morre, o diabo disputa o corpo de Moisés com o anjo de Deus. Ele briga pelo corpo de Moisés. Então você precisa receber Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Até porque o tempo está se esgotando. Eu quero ler um texto para você. Que você possa receber esse texto e entender que Deus é bom. E Ele nos avisa. Ele nos traz alerta. Eu quero ler Ezequiel, no capítulo 33. Eu vou ler bastante esse texto. E vou parar aonde eu gostaria de mencionar para mim e para você uma parte para nós. Mas eu vou ler ele desde o começo. Ezequiel capítulo 33, versículo 1, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, veio a mim, a quem? Ao profeta Ezequiel.
Ele está dizendo, veio a mim, Deus falou comigo. O profeta Ezequiel está dizendo, os céus se manifestou ao meu favor. Deus falou comigo. Hoje, quem pode dizer isso é eu e você. Porque o profeta Ezequiel morreu, partiu, se foi. Então hoje é eu e você que podemos dizer, veio a minha palavra do Senhor. Aí ele diz assim, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vier a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Então Deus está dizendo, filho do homem, fala para o povo da terra. Não é do Marte, Vênus, Plutão, não é Mercúrio, Sol, Lua, não. Fala para o homem da terra. Deus, ele tem um propósito e direção. Propósito sem direção não é propósito. Está cheio de gente sonhando sem direção. Está cheio de gente caminhando sem direção. Deus primeiro fala com o homem, diz, Ezequiel, eu quero falar contigo. Aí agora Deus fala para ele, tem um propósito, Ezequiel. Senhor, o que é? Avisa o povo da terra. Deus sempre se preocupou com você. Deus sempre se preocupou comigo. Deus sempre se preocupou com a nação. Então ele diz, fala com o povo da terra. Tá? Aí ele diz assim, olha o versículo 3. Vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então, olha o versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Olha que interessante. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Olha o que Deus está falando para Ezequiel. Ezequiel, avisa o povo da terra, avisa a nação, avisa o homem, a mulher, o ser humano, que se ele se der por avisado sobre o som da trombeta, sobre a espada sobre a terra, se ele se der por avisado, ele se salvará. Se ele se der por avisado, ele vai se salvar. Isso aqui é muito forte, querido. A gente está andando por aí como se nada fosse acontecer. A gente está andando por aí como se fôssemos viver o amanhã. Como se o amanhã existisse. Missionário, mas o amanhã não existe? Claro que não. O que existe para mim e para você é o hoje, o agora. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que logo desvanece. Ou seja, logo desaparece. Eu não posso firmar o meu propósito amanhã. O amanhã não é real para mim. É real para Deus. Que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas para mim, que sou pobre, nu, miserável e pecador, o amanhã não existe. Tem gente se presumindo no amanhã. Tem gente esperando o amanhã. Tem gente planejando o amanhã. Mas o amanhã não é real para você. O ontem já passou, não existe mais. O que existe para você e aos teus olhos, a realidade para a tua vida é o agora. O momento é hoje. Você está vivo, está respirando, está andando, está falando mal de alguém, está xingando alguém, está criticando alguém, está abençoando alguém, está falando mal do pregador, está falando bem do pregador. Independente, é o hoje. Hoje é o teu momento. Então, Ezequiel, avisa hoje a terra, que se vier a trombeta,
ou a espada, e ele não se der por avisado, ele vai se dar mal. Aí, como eu digo, um vergão, batata vai assar. A batata vai assar. Eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou não tem problema nenhum, você pode ser o que você quiser. Se você não se der por avisado, você perde o teu direito no céu. Quem falou isso? Pastor? Não. Deus falando para o profeta Ezequiel. Deus avisando o profeta Ezequiel. Deus avisando Londrina. Deus avisando a terra. Hã? Deus é amor, missionário. Ele não vai fazer isso. Olha o versículo 6. Mas se quando o atalaia vier e disser para o povo que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo da espada, vier levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade, mas o sangue dele será da mão do atalaia. Atalaia. O atalaia é o pregador do evangelho. É o profeta, o missionário, o pastor, o evangelista. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos avisando. Aí ele está dizendo, se vier a trombeta, se vier a espada, e o atalaia, que foi ordenado por Deus para avisar o povo, e ele não avisou, quando esse povo passar pela sua iniquidade, o sangue daquele povo vai ser cobrado do atalaia. Vai ser cobrado do missionário, vai ser cobrado do pastor, vai ser cobrado do padre, viu, padre? O evangelho tem que pegar. Vai ser cobrado. Aí eu vou chegar lá no céu, estou salvo. Aí o Senhor vai me chamar. E vai perguntar para mim por que eu não anunciei. Por que aquela alma foi para a perdição, para o inferno, se eu tinha oportunidade de pregá-la? Aí ele está dizendo aqui, se aquela alma for para a sua iniquidade, o sangue vai ser requerido do missionário, do atalaia. Por isso que você vê pessoas pregando o evangelho hoje. Por isso que você vê tanta igreja. Mas para que tanta igreja? Para que tanto mocó? Para que tanto ponto de tráfico? Para que tanto... Exatamente. Por isso que tem que ouvir. Eu acabei de falar isso. A igreja não é parede, é o homem. Só que não adianta ter consciência que é o coração do homem não obedecer a Deus. Não adianta você declarar que você é igreja e não receber o Espírito Santo de Deus. Hã? Porque até o diabo conhece. E ele está onde? E ele está onde? Vive junto não, o diabo não vive com Deus. Satanás não está no céu. Só a palavra do diabo aqui liberada aqui no calçadão. Satanás não está no céu, ele perdeu o seu direito. Ele perdeu o seu direito, mas ele conhece. Mas ele conhece. Assim como muitos. Então, o que você precisa? Ouvir a palavra e obedecer. Por isso que tem a pregação do evangelho. Hã? Por isso que tem a pregação do evangelho. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Se você não tem conhecedor, você vai concordar com um assunto desse. Você entendeu? Você vai concordar, como se o diabo e Deus andassem de mão dadas. Não tem como. Não tem como. Ele já perdeu na cruz. Com quem que Deus quer andar com mão dada? Com você. Deus quer ter você perto dele. O diabo não. Satanás perdeu o seu direito, o seu legado. Hoje ele veio matar, roubar e destruir. E é o que ele está fazendo nas famílias. Viu em Jataizinho? Viu em Jataizinho a morte? O camarada que matou a avó e a neta? Viu? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Está destruindo casamento. Está destruindo famílias. E você não está dando crédito o que a Bíblia... a Bíblia... Não. A Bíblia, onde ela é lida, muda a história. Muda, transforma. Eu nunca vi Jesus entrar numa casa e não mudar a casa.
Eu nunca vi Jesus entrar num casamento e não mudar o casamento. Meu casamento, ai minha esposa, ai meu esposo. Ao invés de você murmurar, chama Jesus para o teu casamento. Porque está cheio de gente querendo destruir o teu relacionamento. Mas Jesus quer entrar no teu casamento e mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua família. Ele quer mudar a tua casa. É só você confessar a Ele. Aí o profeta está dizendo, Deus está falando para ele, olha, se você foi mandado avisar e não avisar, o sangue dela vai ser tomado sobre você. Tem gente que não gosta da pregação do Evangelho. Mas a gente tem que avisar. Tem gente que não ama a igreja. Mas a igreja tem que avisar. Tem gente que não gosta da leitura da Bíblia. Mas a Bíblia tem que ser lida. Tem gente que não ama Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, é uma decisão. Ele está dizendo, se o profeta não avisar, o sangue daquela pessoa vai ser tomada sobre nós. Eu quero lembrar um fato que aconteceu. Não vou citar o nome dele, mas era um amigo, e sempre a gente avisando ele, olha, fica firme, olha, fica firme, olha, não para, olha, para de brincar. Porque uma hora eu fico brincando com o pecado, uma hora o diabo vem, me pega e eu não consigo me levantar mais. E aí mataram ele. Mataram ele aqui na porta da entrada do camelódromo. O cara esfaqueou ele na entrada da porta do camelódromo da rua Sergipe. E ele sai dessa entrada da porta do camelódromo esfaqueado e vai até a outra entrada da rua Mato Grosso aqui. A porta do camelô. E é interessante que ele não morreu. Quando é que ele morre? Quando ele está lá no hospital. Ele teve tempo de ser pego ali e ser levado para o hospital. Eu fico imaginando o tempo que Deus deu para ele, dali até o hospital. Ele teve tempo de se arrepender, ele teve tempo de consertar. Eu não sei como que é. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa quando isso acontece. Mas ele foi avisado. Nós estamos em processo de construção, querido. Nós estamos em processo de santificação. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Ele. Só que não é porque não existe ninguém perfeito, eu vou ficar aí chutando balde toda hora. Eu vou ficar aí caindo toda hora, errando toda hora, falando mal toda hora. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não posso ficar declarando que amo Jesus e não fazer aquilo que honra Cristo. É bem verdade que os tempos estão aí. Você viu o cientista chorando e dizendo, você que tem sua família, cuida da sua família. Chorando. Quando na história você viu um cientista chorando pela palavra? Declarando que Cristo está à porta. O cientista declarando que o mundo está prestes a passar por uma situação. Não pode revelar o que é, mas quem conhece a palavra sabe. Tudo que vai vir por aí vai pegar a gente de surpresa, mas pessoas que não dão crédito. Esse pregador, ai, para que ler a Bíblia na rua? Ai, por que a Bíblia tem que ser doada? Ai, por que tem igreja? Para o propósito de Cristo ser realizado. Não que Jesus depende de mim e do Diego. Jesus não depende da gente. É o contrário. É nós que dependemos dele. Se eu resolver parar de pregar o Evangelho, o céu faliu. Jesus não vai conseguir. Não, ele tem jeito. A Bíblia diz que ele pode chamar as pedras. Sabe o que é pedras? Traficante, a prostituta, o homossexual, o mentiroso. Pedras. Pedras. Se eu negar, o Senhor levanta pedras. Aleluia. O reino de Deus avança, continua avançando. Eu não gosto da igreja porque o pastor fulano falou mal. Querido, se a trombeta soar e a espada vir sobre a terra e o homem não se deixar ser avisado, ele vai ficar. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. O homem a cada dia está ganancioso.
Eu estava vindo para cá, e antes de eu vir para cá, o meu vizinho me chamou, um senhor de idade já. A esposa dele já morreu. E aí ele quis conversar comigo. E ele estava dizendo para mim, eu estava no hospital e um dos meus filhos reuniu com os outros meus filhos para dizer que quando eu morrer é para dar parte dele da casa. Olha o que o homem está preocupado. E aí, além de estar preocupado, tem filho matando pais por causa da herança da casa. Vamos matar ele logo para não ficar com a parte da casa. Que ele possa morrer logo para não poder ficar com esse carro. O homem está assim. Só que Cristo, se Cristo entrar na sua vida, a tua história muda. Se Cristo fazer parte da tua vida, a tua história muda. Mas é uma decisão. É uma escolha sua. E eu quero orar por você. Eu quero oferecer uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia nas minhas mãos. Existe um empresário que me abençoa. E ele me abençoou com uma caixa de Bíblia para doar. E a gente doa. Eu vivo, quem me conhece sabe, eu vivo dependente. Hoje mesmo estou indo, se Deus quiser, para Joinville. Está faltando algumas situações, o Senhor vai entrar com a providência. Vou estar em Joinville pregando o Evangelho também, doando Bíblia naquele lugar. Estive recentemente em Goiânia, Goiás. O Senhor preparou tudo para mim e hoje estou indo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é bom em todo o tempo. A Bíblia tem que ser doada. A Bíblia tem que ser doada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Serei com ele, ele comigo. O maior presente que eu posso te dar em 2025 é uma Bíblia. Não tenho dinheiro para te dar um carro. Até porque se eu tivesse, eu compraria um carro para mim. Eu posso te dar uma Bíblia. Eu quero te perguntar, você quer uma Bíblia? Vem aqui pegar nas minhas mãos. Eu não vou insistir muito, porque o traficante não insiste muito na porta da escola. O pedófilo não insiste muito no computador para as crianças. As pessoas que falam mal do outro não insistem muito, imediatamente vai lá e fala mal. O fofoqueiro espalha coisa que não é real. Eu não vou insistir muito. Eu quero te dar uma Bíblia, de graça, mas eu queria dar para quem não tem. Para quem não tem uma Bíblia. Você quer uma Bíblia? Não, eu vou guardar, eu vou entregar no ônibus. Eu não vou dar. Vou entregar no ônibus. Porque sempre tem alguém querendo. Missionário, por que você dá a Bíblia para as pessoas? De graça. Porque a Bíblia é onde tem a receita para a salvação. Você não encontra o caminho para o céu no gibi da Mônica, do Cascão, do Cebolinha. Você não encontra a salvação escrita no livro de autoajuda do homem. A salvação está na Bíblia. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. E hoje nós podemos dar a Bíblia, mas chegará um dia que não mais. Eu quero orar. Quero orar por você. Porque chegará um dia que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Chegará um dia e a igreja vai embora. E esse dia não está longe. Missionário, nós não sabemos o dia nem a hora, isso é verdade. Por isso que nós temos que estar preparados. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus para que você possa abrir o seu coração para Ele. Para que você possa entender que Ele é a direção. Para que você possa entender que sem Ele não dá. Querido, não dá. Sem Ele não dá. É impossível conseguir. Um dia um homem de Deus falou assim, Senhor, eu não darei um passo sequer se o Senhor não for comigo. Ele estava dizendo, Senhor,
Eu preciso de ti para caminhar. Um dia o próprio Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Tem gente aí batendo no peito falando que pode fazer tudo sozinho. Sem Jesus você nem levanta da sua cama. Você não respira, você não sai para trabalhar. Quer fazer a prova? Quer fazer a prova? A tua respiração é o céu. Está cheio de gente no hospital respirando por aparelho. E se tirar o aparelho, ele morre. Tem gente vegetando. Se tirar o aparelho, ele morre. Você está respirando sem aparelho. Quem é que está fazendo isso? Hã? Por mais que você não ame Jesus, a Bíblia diz que o sol é sobre o justo e o injusto. É sobre o ímpio e o servo. Ele é bom e fiel. Se entrega a Cristo. Confia nele. E o mais ele fará. Deixa o missionário orar por você. Onde você está, abaixa a sua cabeça. Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar por este homem, por essa mulher, que de alguma forma parou para ouvir, que de alguma forma entendeu a tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la. Senhor, entra com a providência sobre essa casa. Senhor, talvez essa família está precisando de cura. Talvez essa família está precisando de uma situação financeira, uma porta aberta. Tudo bem, Senhor, o Senhor pode fazer tudo isso na vida dela. Mas no momento, Senhor, talvez ela está precisando da salvação. Ela está precisando se encontrar no caminho. Tem muita gente perdida, Senhor. Tem muita gente andando sem direção. Senhor, ela precisa da salvação, ela precisa da direção, ela precisa do caminho. Que o Senhor possa encontrar essa pessoa, como o Senhor um dia me encontrou, Pai. Pai, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ela vai perder a alma dela. Senhor, que ela possa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Em nome de Jesus, eu oro pela minha cidade de Londrina. Eu declaro sobre cada canto da minha cidade os céus, repreendendo todo espírito do mal, toda obra maligna, todo espírito de morte, de assassinato, de roubo, Senhor, de suicídio. Tem pessoas, Senhor, que tem dinheiro, tem casa, tem fama, mas o suicídio está no coração dela. Senhor, repreenda esse espírito de morte, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Entra com a providência, traz vida sobre ela, traz vida sobre essa casa, sobre a minha cidade. Eu declaro os céus sobre o meu estado, eu declaro os céus sobre o meu país, eu declaro os céus em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém? Ei, lembre-se de uma coisa: ninguém entra no céu porque é bonzinho, ninguém entra no céu porque é rico, e ninguém entra no céu porque é religioso, tá? Ah, eu estou indo à igreja e já estou salvo. Você está enganado. Maria, mãe de Jesus, um dia foi numa festa com Jesus. A Bíblia não diz. Eu vou mais ou menos fazer você imaginar como era a cena. Filho, oi mãe, vamos para o tabernáculo, vamos para a festa que é de costume. Vamos, mãe. E o pai? Pai também. José, vamos, José. Imagina essa família indo para a festa. Maria, José e Jesus. E está indo para a festa. A Bíblia diz que eles passam na festa. Depois que terminou a festa, dias, Maria vai embora. José vai embora. Eu imagino Maria dizendo para José: amor, oi, vamos para casa, vamos. E foi embora. Maria e José indo embora. Só que eles esqueceram de um detalhe. Maria e José foram embora para casa, dormiram, almoçaram, jantaram, passaram dias. 3 dias depois lembraram: José, oi Maria, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Hã? Esqueceram de Jesus. A mãe de Jesus esqueceu dele. Aí eu costumo dizer que se tivesse Instagram, Facebook e Orkut quando tinha, né?
e tanto mais WhatsApp, eu imagino Maria mandando mensagem para as amigas. Ô, fulana, Jesus está aí brincando com teu filho? Fulano, Jesus passou por aí? Ela perdeu Jesus no meio do caminho. Quando ela volta para a festa onde tinha sido realizada, Jesus estava lá, pregando para os mestres, para os doutores. Aí Maria chega, meu filho, a Bíblia não diz, eu vou só imaginar, se fosse as mães de hoje estariam com uma cinta na mão, apesar que o conselho e os direitos humanos não deixam, né, em educar os filhos mais, né? Se vai pegar o filho para bater na parte fofinha, o direito humano quer prender o pai, né? E é para ouvir direitos humanos, é para você me ouvir, que vocês estão estragando a geração, né? Mas imagina Maria chegando lá, filho, você deixou a gente preocupada, filho. Olha, filho, isso não se faz. Aí Jesus olhando para Maria, mãe, você não sabe que eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai? Hã? Você não sabe que eu estou aqui na direção de Deus? Você não sabe que eu vim aqui para Deus, eu não vim para você? Eu vim para morrer na cruz? Aí Maria começa a entender o projeto. Maria começa a entender o plano. Cuidado, tá? Tá cheio de gente religiosa sem Jesus. Tá cheio de gente sem direção. Anda na direção de Cristo. Anda na direção do Senhor. E Deus vai fazer muito mais sobre você. Em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe você. Boa terça-feira. Lembre-se, dias ruins também tem 24 horas. Ele acaba. Então não desanima, não desista, porque Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.